charmosa viagem de trem sempre inspirou poetas e compositores brasileiros, porque esse meio de locomoção foi o primeiro que cruzou o Brasil transportando pessoas e cargas. Um fato curioso envolve o maestro Villa-Lobos, o poeta Ferreira Goulart e a famosa canção Trenzinho Caipira. Ferreira Goulart escreveu a letra pensando na música baquiana número 2 de Villa-Lobos. Lançou em 1976 o poema, sem pretensão de ser gravado como música, mas o compositor e cantor Edu Lobo o procurou e fez o arranjo. A canção Trenzinho Caipira ajudou a popularizar a obra de Villa-Lobos, com versos que remetem a surpreendentes viagens de trem. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida a rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Assim, deste mágico encontro do maestro e da alma do poeta, o trem continua sendo uma fonte infinita de inspirações. Nos anos 80, a dupla de músicos gaúchos Cleiton e Cledir lançaram o clássico Maria Fumaça, narrando uma viagem de trem pelos Pampas do Sul, que seguia o ritmo da locomotiva, incluindo o apito do trem, a lentidão inicial, com o ritmo aumentando como a velocidade. Foi uma homenagem poética para as divertidas viagens de trem do interior do Brasil. E como diz nos versos da canção, vamos embarcar neste expresso que vai a trote, saindo daqui da sede social, na excursão organizada pela Coordenadoria de Turismo. As viagens de trem marcaram a história do Brasil. Nossa excursão chega à estação ferroviária Anhumas, em Campinas, fundada em 1885. O grupo da FEPESP tem então o primeiro contato com a famosa Maria Fumaça. Ainda na plataforma de embarque, o guia explica detalhes do funcionamento, com demonstrações que atraem os olhares curiosos e o apito acelera o coração dos mais saudosos. Este passeio é organizado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, formada por ex-trabalhadores e amantes das viagens sobre os trilhos. Depois do embarque na estação de Campinas, a viagem segue por quase 1 hora com destino a Jaguariúna. No trem, os guias explicam sobre os locais que aparecem no trajeto, especialmente as fazendas centenárias, além de outras pequenas estações que despontam na verde paisagem. A música faz parte da viagem, com apresentações que animam os passageiros dos carros da Maria Fumaça. Nos trilhos da viagem ficam as lembranças dos passageiros que aproveitam cada minuto do passeio. Vamos conversar agora com César Eduardo Vaz, que é voluntário da BPF e também associado da FEPESP. Ele vai nos explicar um pouco mais sobre este passeio. Na verdade, o passeio ele surgiu na década de 80. Que seria para trazer um pouco de cultura para o pessoal. A princípio era para ser um trem parado, no museu parado. Mas como se percebeu que no Brasil não dá para funcionar museu desse jeito, que foi feito. Começou o primeiro trem a rodar na década de 80 e esse trem vem rodando até Jaguariúna até hoje, mais de 30 anos atrás. E a gente traz um pouco disso daí, um pouco da história do café, um pouco da história da ferrovia, saindo de Campinas, chegando até aqui.
em 25 quilômetros, que restaram ainda da antiga Companhia Mogiana. Tá? E a BPF, que toma conta de todo esse passeio, né? Ela surgiu em 77, o ideal de um francês, Patrick Dolanger, Dollinger, né, que o pessoal fala, né? Ele chega no Brasil na década de 60, percebe que o trem está acabando, ele coloca anúncio no jornal, precisa de pessoas para salvar os trens no Brasil. Aparecem 4 pessoas, dessas 4, hoje nós somos praticamente 4.000 associados, ativos por volta de 800 associados. Que são do Brasil, associados no Brasil, tem alguns associados fora do Brasil também, temos na América do Sul, na Inglaterra, Estados Unidos, né? Pessoas que vêm andar de trem, acabam gostando da proposta, acabam se associando também. E aí nós começamos a montar alguns locais onde tem trens também, né? Além da sede que é em Campinas, nós temos São Paulo, no Museu do Imigrante, tem um pessoal que toma conta desse trem no Museu do Imigrante, também Paranapiacaba. Temos a região sul, o sul, que toma o trem de Rio Negrinho. Tem o sul de Minas, que toma conta de Guararema, Passa Quatro, Cruzeiro e São Lourenço. E alguns núcleos também espalhados pelo país, em algumas cidades onde você tem pessoas associadas, mas você não tem um trem rodando. César Eduardo Vaz também explicou como era a malha ferroviária e o porquê dela ter sido tão reduzida ao longo do tempo. O Brasil, em termos de trens, ele chegou a ter quase a terceira malha ferroviária do Brasil, do mundo, na realidade. Tínhamos a quinta melhor ferrovia do mundo, que era a Companhia Paulista, foi a terceira ferrovia do país, mas que foi se deteriorando com o tempo. O Brasil tinha trens que chegavam em outros países também, né? Um exemplo clássico é a Noroeste do Brasil, que chegava até Santa Cruz de la Serra. Só que com o tempo isso aí acaba mudando, né? Ou seja, alguns governos passaram e essa malha ferroviária ela acabou se perdendo com o tempo. Um país que chegou a ter mais de 45 mil quilômetros de estradas de ferro, hoje não chega a ter 30 mil quilômetros. A cidade de Campinas como um todo, né, que é o que nós fazemos aqui, tinha saindo daqui a Companhia Mogiana, passava a Paulista, saía a Sorocabana, a partir da década de 20, do século 20, o ramal ferro campineiro e também a funilense. Chega a ter o maior entroncamento ferroviário do Brasil em uma época. Então, e hoje, né, você vai ter trens de cargas em alguns locais apenas e trens de passageiros. Tem um que sai de Belo Horizonte até Vitória apenas. Então você tem uma malha ferroviária reduzida, que segundo eles o grande problema era a bitola, né? Ou seja, bitolas diferentes, mas nós sabemos que alguns países do mundo também teve essa diferença de bitola e eles conseguiram fazer isso daí. Na verdade faltou um pouco de vontade política, ou seja, os monopólios que tiveram depois de tudo isso, né? E aí nós temos hoje uma malha ferroviária ineficiente, que precisaria voltar para baratear custos de transporte, custos de mercadorias também. Saindo da estação Jaguariúna, a nossa excursão segue rumo à Pedreira. O passeio completo tem almoço incluso em bom restaurante de Jaguariúna e depois as compras na cidade de Pedreira. Após 30 minutos de viagem, chegamos na cidade fundada por José Pedro Godoy Moreira, em 1886, que foi uma fazenda dividida entre irmãos e filhos, todos com o nome Pedro, o que deu origem ao município de Pedreira.
A maior atração turística da cidade são as porcelanas, que chegaram à região com os imigrantes italianos e ainda atraem grande público. Você pode conhecer a história neste museu, que fica à Rua Central de Pedreira. As associadas Maria de Lourdes Pinto Oliveira e Nilva Pinto, que viajaram com o grupo da FEPESP, falaram do passeio e de suas recordações. Eu achei maravilhoso, apesar de já conhecer Pedreira outras vezes, mas eu achei maravilhoso. Sei, o pessoal nisso dentro do mundo é muito bom, assim, essa troca de conhecimento é muito bom, então achei maravilhoso. Maria Fumaça é recordação de infância, porque meu pai era ferroviário, né? E eu nasci, assim, conhecendo isso desde muito pequena. Então, brincava dentro dos vagões quando criança, então, na linha do trem. Então, era isso daí. A primeira vez que eu vim, adorei a Maria Fumaça, adorei o passeio, o pessoal. Então, sempre que tem oportunidade eu venho, quer recordar a infância. Tudo bom. Você acompanhou um pouco do passeio de um dia da Coordenadoria de Turismo. Este e outros destinos estão na programação disponível no site da FEPESP. Obrigada e continue conosco.